Olá, boa noite, queridos, amados e amadas do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, ainda em meio a essa dificuldade que estamos tendo, de cultuar o nosso Deus, vamos fazer aqui mais esse vídeo falando de um tema da palavra do Senhor. E hoje, pensando nisso tudo que nós temos passado nesses últimos dias, nas grandes dificuldades que temos passado e temos vivido nesses últimos dias, eu gostaria de propor um tema para essa noite: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Muitos de nós estamos nessa situação hoje. O que nós vamos fazer diante de algo que nós não sabemos, na verdade, o que nós devemos fazer? Então, para esse tema, eu gostaria de meditar com os irmãos o segundo livro de Crônicas, o capítulo de número 20, o segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 20. Nós vamos ler somente o versículo de número 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos continuam fitos em Ti. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, nós Te louvamos. Ó Deus, adoramos o Teu santo nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Pedimos também ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. Assim, ó Deus, oramos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, esse texto fala de Josafá, que foi o quarto rei da linhagem ali de Judá, do Reino do Sul. E o texto que nós lemos aqui, o capítulo 20, ele vai falar de uma oração feita por Josafá. O título diz que a vitória de Josafá sobre Moabe e sobre Amon. Mas na verdade, quando nós vamos chegar a um determinado momento desse texto, que nós vamos ver que Josafá aqui, ele está fazendo uma oração. Ali, Josafá, o cenário é que ele está em um local, em uma aldeia, e ele está cercado por inimigos por toda parte. E, segundo o texto que nós podemos entender aqui, que nós podemos tirar de conclusão, é que era uma situação impossível de ser vencida. Era uma guerra perdida, era algo perdido. Era uma situação em que não havia nenhuma condições para que Josafá vencesse essa batalha. Então, o segundo livro das Crônicas aqui, o cronista ele vai relatar essa batalha que Josafá vai passar, uma segunda batalha, que ela não é relatada no livro dos reis. Essa batalha aqui, ela só é citada por pelo cronista aqui nesse texto. Então, Josafá, ele responde a uma grande ameaça militar, demonstrando aqui uma exemplar confiança em Deus. Então, como militar que era e como o comandante ali que ele era, Josafá sabia que aquela situação era uma situação impossível de ser vencida. Mas, porém, ele demonstra que a sua confiança totalmente em Deus. Então, ele vai mostrar para o povo de Israel, ele vai dar um modelo para que o povo deveria seguir, um modelo de fé para que o povo de Israel pudesse seguir. E também nos nossos dias de hoje, essa vitória de Josafá, essa fé de Josafá também, ela vale para os nossos dias de hoje. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Era a situação em que Josafá se encontrava aqui nesse momento. No versículo de número 12, que nós lemos aqui, Josafá, ele vai dizer aqui, no versículo de número 20, ele diz, no versículo de número 12, perdão, ele vai dizer: Ah, Senhor nosso Deus,
não executará o teu julgamento contra eles, porque em nós não há forças. Então, Josafá aqui, ele está reconhecendo a fraqueza daquele povo, ele está reconhecendo ali a sua limitação humana. Então, ele vai falar aqui acerca da sua impotência, acerca daquilo que ele não poderia fazer, ele não tinha mais nada o que fazer. E ele se demonstra, nesse momento, humilde para reconhecer a Deus que ele não poderia fazer mais nada. E ele vai mostrar total confiança no poder divino e na soberania do nosso Deus. Então é isso aqui, o que esse texto tem a passar para nós, que estamos vivendo nesses momentos tão difíceis, em momentos tão contrários. E Josafá, aqui como também falou para o povo de Israel, mas para nós aqui, nós temos... Josafá tinha duas atitudes que ele poderia tomar. No meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, nós temos somente duas coisas a fazer. A primeira coisa é desistir, é abandonar, é deixar de mão. Então, e é isso que muitas pessoas muitas vezes fazem. Se entregam, desistem, isso não tem mais jeito, isso aqui não há solução. Imagine bem ali, Josafá naquela situação, olhando ao seu redor, algo impossível. Josafá poderia muito bem entregar os pontos. Olha, nós perdemos, né? Não tem jeito, não tem para onde correr, nós vamos fazer o quê? Nós não temos nada o que fazer. Então, muitas vezes quando nós olhamos, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Muitas vezes nós desistimos da situação. Nós abrimos mãos em meio à dificuldade, em meio a uma perda de emprego, em meio a uma perda, né, de um amor, em meio a uma perda, né, de um ente querido. Muitas vezes a nossa situação é desistir. Olha, acabou, não dá mais. Ou também nós temos a solução de seguir em frente, de caminhar em frente, de ir além, né? Moisés aqui, por exemplo, a gente vê a gente lembra de um texto, né, que Moisés é citado, quando Moisés chega perante ao Mar Vermelho, deve ter sido a mesma coisa que passou pela cabeça de Josafá, deve ter passado também pela cabeça daquele povo. E agora? Acabou. O que nós vamos fazer? Não tem o que fazer. Na frente o mar, atrás o exército de Faraó. Não tem o que fazer, estamos mortos. Acabou. E aí Moisés vai orar a Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Manda esse povo que marche. Manda esse povo que vá à frente. E o curioso é que Josafá sabia dessa história. E Josafá aqui ele usa da sua fé. Da fé do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que abriu o mar. Do Deus que vencia batalhas. No Senhor dos Exércitos. E era nisso que Josafá estava crendo. Ele não estava crendo na sua força militar, mas ele estava crendo nessa situação. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Moisés, ele clamou ao Senhor, o Senhor diz: olha, manda esse povo marchar. Josafá aqui ele faz a mesma coisa. Ele nos mostra aqui algumas ferramentas que nós podemos ter quando essa situação vem até nós. Então, amados, a primeira coisa que Josafá nos ensina aqui nesse texto é para que nós venhamos a aplicar todos os recursos que Deus nos dá. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 20. Né? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Aquele rei todo-poderoso, ele teve medo. Hoje não é diferente. Nós temos visto pessoas com medo, pessoas que estão com medo de sair de casa, com medo de ir para a rua. Isso é normal em todos nós. Nós vemos aqui um homem de guerra e a palavra de Deus é clara, diz que ele teve medo. Josafá teve medo. E o que nós temos que fazer quando nós temos medo? Quando nós vemos uma situação onde nós não podemos fazer nada e muitas vezes nos causa medo. Josafá, ele vai usar aqui das armas que Deus nos dá. A primeira arma é a oração, ele vai clamar a Deus. A segunda arma, do versículo de número 3, que ele vai usar aqui, é o jejum. Ele orou e jejuou a Deus. Amados, os momentos de calamidade que nós estamos vivendo, é momentos como esse, é para que o povo se coloque, se dobre diante do Senhor, ore ao Senhor, jejue,
O jejum não é para que nós venhamos a obter bênçãos, não é para que nós venhamos a ganhar alguma coisa. Quando nós vamos olhar o jejum no Antigo Testamento, quando era apregoado, o jejum era em momentos de calamidades, era em momentos difíceis, em momentos que as coisas iam indo muito mal para a nação. Então esse é o momento em que nós, ao invés de desistirmos, ao invés de também nos acomodarmos, é o momento de clamarmos, é o momento de buscarmos um jejum. E é essa arma que o Senhor tem dado para nós. O clamor, o jejum. No versículo de número 6, vai dizer assim, olha: e disse: Ah, Senhor Deus nosso, Deus de nossos pais, porventura não és o Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Então Josafá está nos dando aqui todas as armas que nós podemos nos achegar ao nosso Deus. A oração, o jejum, o louvor. Ele está dizendo aqui uma palavra de louvor, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio àquela dificuldade. Josafá olha para o céu, mas ele vê aquele Deus grandioso que havia feito tão grandes coisas. E por isso que ele fala: o Senhor é o Deus dos nossos pais. O Senhor é o mesmo Deus que abriu o mar. O Senhor é o mesmo Deus que fez aquelas muralhas se destruírem. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor é o Deus que fez pão cair do céu. O Senhor é o Deus que fez água manar da rocha. O Senhor pode todas as coisas. Por isso ele clamou. Por isso ele jejuou. Porque ele sabia a quem ele estava pedindo. Então, amados, as nossas armas. O que fazer quando eu não sei o que fazer? É orar. É jejuar, é louvar a Deus, é confiar em Deus. O versículo de número 6 aqui, ele diz isso: não, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. É confiança. Estamos vivendo momentos muito difíceis, sabemos disso, mas também sabemos que tudo isso está sob o controle do Senhor. Deus está com as suas mãos estendidas sobre todas as coisas. E esse aqui é um modelo que Josafá usa para oração. Ele adora a Deus, ele clama ao Senhor, ele louva a Deus. E ele tem fé ele tem fé e confiança nas promessas desse Deus. Então, amados, nós sabemos que para nós o que importa é o nosso crer, é a nossa pátria, o nosso viver aqui como peregrinos por esta terra, mas nós temos uma missão. E essa missão foi dada a nós nesse momento para que a igreja, ao invés de se afastar, ao invés de dividir, nós temos que nos juntar, nós temos que estar em oração, em louvor, não nos ajuntarmos fisicamente, mas nos ajuntarmos em um só coração, em um só povo, e orar e clamar ao nosso Deus, para que esse mal se afaste de nós, para que esse mal se afaste da nossa cidade. Só assim, somente com oração, com jejum, com louvor ao nosso Deus, que nós conseguiremos alguma coisa. Não há outra saída para nós. Então, amados, quando nós olhamos tudo isso que Josafá fez, Josafá chegou ao momento que ele disse: Senhor, eu não sei o que fazer. E aí ele clama ao Senhor, ele jejua, ele louva ao Deus de Israel. E olha só os resultados dessa decisão que ele tomou. Vamos ver aqui o versículo de número 15. Já são aqui aqui os fatos que aconteceram, os resultados que vieram após essa oração e esse jejum de todo o povo de Israel. Olha o que diz o versículo de número 15. E disse: dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aqui vos diz o Senhor: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, o versículo de número 15 vai nos ensinar que Deus, Ele é que peleja por nós. Quando nós clamamos a Ele, quando nós jejuamos, quando nós louvamos o seu nome, quem peleja por nós é o próprio Deus.
É Ele que está no controle de todas as coisas. Então ele diz aqui ao povo, olha, não vos assusteis por causa disso. Hoje, em meio a essa pandemia, o que Deus está querendo dizer para o seu povo, para o povo de Deus, olha, não vos assusteis, porque eu estou no controle de todas as coisas. A morte, amados, nós temos que entender que para o crente é volta para casa. Nós temos que nos preocupar nesse momento em pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, porque aqueles que estão partindo sem o Senhor é julgamento eterno. E isso depende de nós. Nós somos chamados para apregoar o grande dia do Senhor. E é para isso que aqui estamos. Olha o que diz o versículo de número 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então, meus amados, o que isso, quando ele clama, quando ele busca a Deus, qual é o resultado dessas coisas? O Senhor, ele se coloca conosco. O Senhor, ele é que vai nos dar a vitória, ele que vai à frente de todas as coisas. Ele vai dizer aqui claramente no versículo de número 17, não temais, nem vos assusteis, porque eu sairei ao encontro, porque eu sou o Senhor. Então, o que nós temos que fazer? O que o povo de Israel teve que fazer? Ficar parado. O que nós temos que fazer hoje é obedecer às regras que estão sendo impostas para nós, mas não de uma forma passiva, mas sim de uma forma que nós também possamos usar as redes sociais, usar tudo que está ao nosso alcance para pregar a Jesus. Infelizmente, nós vemos crentes só pregando morte, 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 Covid, Covid, e não prega uma palavra de esperança, e não prega uma palavra de salvação. Amados, nós não fomos chamados para isso. Quem foi chamado para falar acerca de doença é quem trabalha na área de saúde, são os médicos, os enfermeiros, nós não. Nós somos crentes, cristãos, nós temos que falar de vida, e vida em abundância. É isso que nós somos chamados, era para apregoar a esperança, porque o Senhor está conosco, Deus de Israel está conosco. Olha o que diz o versículo 21 e o versículo de número 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e nos montes de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha só o que o Senhor está nos ensinando aqui. Louve a Deus somente. Neste momento, louve a Deus. Glorifique a Deus em todas as coisas. Temos aprendido que na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da alegria, em todas as coisas dai graças. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. Dai graças em todas as coisas. Dai graças. E é nesse momento de dor, é nesse momento de perda, é nesse momento de angústia que estamos vivendo, é que nós temos que aprender a colocar essas coisas em práticas. Em todas as coisas dai graça. E eu quero encerrar aqui do versículo de número 26 ao versículo de número 30. Vai dizer assim: ao quarto dia se ajuntaram no vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, com harpas e trombetas, para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe era repouso por todos os lados. Então, amados, Deus aqui, Ele quer nos colocar, Ele tem colocado o seu povo, como sempre fez, no Vale da Bênção.
todos ficaram ali assustados, né, com o que Deus iria fazer, com o que Deus fez ali no meio daquele povo, né? Ali o povo preocupado com tantas coisas, mas ali eles ficaram assombrados por aquilo que Deus ele fez pelaquele povo. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? Ou seja, que nós venhamos a crer que a nossa pátria não é aqui, o nosso reinado não é aqui. Aqui nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor dos exércitos, Ele é que peleja por nós. Está chegando, amados e amadas do Senhor, tempos, não sei se vai ser tempos de paz, mas ainda estamos em meio a uma crise, que ela pode se terminar ou ela pode se prolongar. Muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas perdendo seus trabalhos, muitas pessoas perdendo, né, a sua autoestima. O povo está cabisbaixo, o povo está ansioso, mas porém a nossa confiança tem que ser no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos ter essa confiança e que Deus possa nos abençoar e nos livrar neste momento. Esse momento de dor que a nossa igreja, a nossa congregação tem passado nos últimos anos, né, de um ano para cá, 1 ano e meio para cá, com essas grandes perdas que temos passado. Mas porém, amados, para nós é momento de reflexão. Essa semana perdemos mais uma irmã amada e querida, e muitas vezes nós só ficamos tristes e choramos e lamentamos, mas não perguntamos: Senhor, e se fosse eu? E se fosse eu, aonde eu estaria agora? Então, amados, é momento de reflexão. Muitas vezes as coisas ruins vêm sobre as nossas vidas, mas é para que nós venhamos a refletir quem somos, em quem cremos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui neste lugar. Que isso não sirva de desânimo para o povo, mas que essas coisas venham a servir de ânimo para as nossas vidas. Que venha a servir de ânimo, assim como a nossa irmã Lídia era uma irmã amável com todos. Uma das grandes coisas que chamou a atenção ao meu coração é que a dona Lídia não escolhia pessoas para amar dentro da igreja. Ela amava a todas as pessoas. Então, amados, nós temos que aprender com isso. Esse momento de dor, esse momento de reflexão, eu tenho visto isso no Facebook. Você olhe lá, todas as pessoas que comentam isso, que ela era amável com todos, aonde ela estava. Então, amados, o Senhor quer nos ensinar algo com isso, que nós também venhamos a praticar esse amor, que nós também venhamos a ser amáveis com todos, e que nós também possamos refletir na nossa vida, que também nós não podemos fazer nada. O que fazer quando eu não sei o que fazer? O que fazer diante de uma pandemia? O que fazer diante de uma doença? O que fazer diante da morte? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que fazer. Mas assim como Josafá, os nossos olhos têm que continuar fitos no Senhor. É nele que temos que confiar. É para ele que temos que olhar. E é isso, amados e amadas do Senhor, é que temos que aprender e temos que viver. A igreja do Senhor, ela vive acerca daquilo que o Senhor vem nos ensinando a cada dia. E às vezes as pessoas dizem: mas eu não ouço nada. O Senhor está falando, Ele está falando, Ele está falando. Mas infelizmente, muitas vezes os nossos ouvidos e os nossos olhos estão tapados para ouvir essa mensagem do Senhor. Que Deus possa abrir o meu coração, o seu coração, para que nós possamos pregar simplesmente o Evangelho e nada mais. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus. Adoramos, ó Deus, o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Queremos te agradecer, ó Deus, porque mais uma semana nós vencemos, estamos aqui para a glória do teu nome. Te agradecemos, ó Deus, também, ó Deus, por o convívio que tivemos com a tua filha Lídia, que muito nos ensinou aqui nesta terra.
muito aqui acrescentou a nós, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa usar esse testemunho de vida para quebrantar os corações daqueles que ainda têm alguma coisa contra alguém, ou aqueles que ainda não aprenderam a amar e a perdoar a todos como um só corpo no Senhor. Que esta morte, ó Deus, que esta volta para casa, que ela venha servir de lição para cada um de nós. E também, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre todos os familiares, os entes queridos, e a nós, ó Deus, console os nossos corações por essa grande perda. Mas em especial, ó Deus, colocamos a vida da Maria Vitória nas tuas mãos. O Senhor, ó Deus, tem um grande propósito na vida desta menina. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é com ela. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que a cada dia aumente em seu coraçãozinho o desejo de servir ao Senhor no campo missionário. Que ela seja, ó Deus, uma bênção nas tuas mãos para a glória do teu nome. Usa-nos, Senhor, como igreja, para abençoar a tua filhinha, aonde quer que ela esteja, que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas estendidas sobre a vida dela. Abençoe, ó Deus, a congregação. Abençoe, Senhor, ó Deus, essas doenças, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Colocamos, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus, a vida da nossa congregação, da irmã Isaíldes. Ó Deus, também colocamos, ó Deus, a vida, Senhor, ó Deus, daqueles que têm passado por perdas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, abençoe essas vidas. Não deixe, ó Deus, que nenhum mal venha suceder sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas vidas, para a glória do teu nome. Também, ó Deus, abençoe a primeira igreja de Senador Canedo, que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas ali, estendidas sobre cada um deles. Que, como um só corpo, ó Deus, possamos aprender que em todas as coisas o Senhor tem zelado e tem velado por cada um de nós. Assim oramos, agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui e pelo muito que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus.